Olá, boa noite. Boa noite. Os olhos do mundo se voltam para a Amazônia. Um indigenista brasileiro e um jornalista britânico desaparecem no Vale do Javari. Um local dominado pelo garimpo e pesca ilegais. A Polícia Federal identifica alto índice de contaminação de mercúrio por causa do garimpo ilegal em rios da terra indígena Yanomami. Brigadistas do Pantanal usam tecnologia para combater a temporada de queimadas. Uma mulher é presa por injúria racial em Belo Horizonte depois de insultar uma família. O Brasil gera quase 200 mil empregos com carteira assinada em abril. Cai o número de doadores de órgãos no país. A seleção vence o amistoso com o Japão, com gol de pênalti de Neymar. O Jornal Nacional está começando. Equipes da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, da FUNAI e da Marinha procuram um indigenista da FUNAI e um jornalista inglês que desapareceram ontem na região do Vale do Javari, no Amazonas. Eles visitavam comunidades ribeirinhas numa região conhecida por invasões de terra. A Univaja, União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, alertou num comunicado hoje pela manhã que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos há mais de 24 horas. Segundo a associação, Bruno Pereira e Dom Phillips saíram por volta das 6 da manhã de ontem, da comunidade ribeirinha São Rafael, em direção ao município de Atalaia do Norte, em um trajeto de barco que deveria durar aproximadamente 2 horas, mas não chegaram a Atalaia. O município fica na região do Vale do Javari, onde são comuns invasões de terras feitas por madeireiros e garimpeiros. Bruno e Dom Phillips já estavam na área há alguns dias. Tinham visitado uma equipe de vigilância indígena na quinta-feira e ontem foram até a comunidade São Rafael para conversar com um líder indígena. Como não o encontraram, seguiram viagem e não fizeram mais contato. Quando a gente percebeu que ele não chegou no tempo, a gente mandou uma equipe de busca, primeira, lá, e a gente não localizou nenhum vestígio da embarcação, como nenhum outro vestígio a respeito da presença deles. E aí a gente enviou uma segunda equipe com um barco mais veloz para uma atuação num trecho bem maior, né? E também não tivemos êxitos. Aí hoje a gente informou as autoridades competentes. A entidade ressaltou ainda que antes do desaparecimento, a equipe recebeu ameaças, mas não deu nomes. Disse ainda que Polícia Federal, o Ministério Público Federal em Tabatinga e o Conselho Nacional de Direitos Humanos já haviam sido notificados. Segundo a Univaja, os dois viajavam em um barco novo, com combustível suficiente para o percurso. O jornal O Globo teve acesso a uma carta anônima enviada à Univaja, onde constam ameaças contra Beto Marubo, um coordenador da entidade, e contra Bruno Pereira. O Globo afirmou que as ameaças teriam partido de pescadores que atuam ilegalmente na região, depois que indígenas apreenderam motores e carga. No documento está escrito: "Só vou avisar dessa vez que se continuar desse jeito vai ser pior para vocês. Melhor se aprontarem. Tá avisado." Bruno Pereira é um indigenista respeitado e muito experiente. Conhece bem a região. Já foi coordenador da FUNAI em Atalaia. Em 2019, ele participou de uma expedição para contactar indígenas isolados. O Fantástico acompanhou o trabalho. Dom Phillips mora no Brasil desde 2007. Em sua página na internet, o jornal inglês The Guardian informou que ele é um colaborador da publicação e que o jornalista, junto com Bruno Pereira, fez expedição no Vale do Javari, na fronteira com o Peru, em 2018. O Guardian também destacou o comunicado da Univaja sobre a ameaça que os dois receberam e afirmou que Phillips está escrevendo um livro sobre meio ambiente no Brasil com o apoio de uma fundação e também colaborou para diversos jornais importantes no exterior, que é um apaixonado pela Amazônia e que tem intensivamente alertado sobre os riscos para as comunidades indígenas. Num comunicado, o jornal afirmou que está muito preocupado com a segurança de Dom Phillips, que condena ataques e violência contra jornalistas e profissionais da mídia, e que espera que todos estejam seguros e sejam encontrados em breve. Em uma rede social, o cunhado de Dom Phillips escreveu que implora às autoridades brasileiras que usem todos os meios disponíveis para localizar o jornalista.
O Ministério Público Federal do Amazonas afirmou em nota que instaurou procedimento administrativo para apuração e acionou a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Força Nacional, a Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari e a Marinha do Brasil. Entidades de defesa dos direitos humanos e da imprensa se manifestaram sobre o desaparecimento de Dom Philips e Bruno Pereira. O Comitê para a Proteção aos Jornalistas pediu que as autoridades brasileiras adotem medidas urgentes para localizar o jornalista Dom Philips. O escritório brasileiro da ONG Women Rights Watch afirmou que é extremamente importante que as autoridades dediquem todos os recursos nas buscas a Dom Philips e Bruno Pereira. A Associação dos Correspondentes Estrangeiros pediu que o governo brasileiro atue fortemente para garantir a segurança dos profissionais da imprensa, brasileiros e estrangeiros, que atuam na região e que têm sofrido diversas ameaças ao seu trabalho nessa área de conflito de exploração irregular de minério. A Marinha enviou uma equipe de buscas e salvamento para a região. Em Brasília, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou sobre o caso. Nós estamos investigando com o Ministério Público local, conosco a PGR, com a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, que são todos empenhados em buscar respostas. O Ministério da Justiça declarou que iniciou operações na região do Vale do Javari, assim que foi avisado do desaparecimento de Bruno Araújo Pereira e de Dom Philips. A FUNAI afirmou que está em contato com as forças de segurança e que colabora com as buscas. Esclareceu ainda que Bruno Araújo Pereira integra os quadros da entidade, mas que não cumpria a missão oficial por estar de licença. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, do PT, apresentou ofício para que a FUNAI, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Amazonas prestem informações e esclarecimentos sobre as investigações. O Jornal Nacional teve acesso ao laudo da Polícia Federal que constatou altos índices da contaminação por mercúrio na água da terra indígena Yanomami, em Roraima. A PF analisou amostras de água corrente de 4 rios e os resultados apontaram teores de mercúrio, em média, 8.600% acima do estipulado como máximo para águas destinadas ao consumo humano. Em relação às águas destinadas à irrigação, à pesca e à navegação, as amostras apresentaram um excesso de 860%. A gente sabe que o mercúrio quando ele está em solução, na parte dissolvido na água, em solução, ele não vai, na verdade, não vai decantar, ele vai chegar até aqui Boa Vista e vai vir contaminando tudo ao longo do caminho, né? Isso aí, eu vou te dizer, tende a se agravar. O mercúrio, ele entra no nosso tecido adiposo, nossa gordura, e ele não sai mais. A maior reserva indígena do Brasil está sob ataque do garimpo ilegal. 20 mil garimpeiros ocupam as terras, segundo lideranças indígenas. Um relatório divulgado em abril pela Rutucara Associação Yanomami já apresentava o tamanho do estrago. Em 4 anos, de 2016 a 2020, o garimpo na terra Yanomami cresceu 3.350%. Os nossos rios são realmente impactados, mas também a destruição está cada vez mais crescendo. Então isso, as autoridades locais, regionais, internacionais, eles têm que tomar as providências para fazer exame e fazer investigação sobre a contaminação, o mercúrio dentro da terra indígena Yanomami. A Força Nacional de Segurança está em operação na terra indígena Yanomami, em apoio à Secretaria Especial de Saúde Indígena e à FUNAI. De acordo com o Ministério da Justiça, as ações dentro da reserva vão ganhar o reforço da Polícia Federal e do IBAMA e devem, ao longo de 30 dias, atuar na retirada dos garimpeiros das terras dos Yanomami. O planejamento prevê a implantação de 8 bases de apoio para garantir aos indígenas segurança e o acesso à atenção básica de saúde. Essa questão da atividade de garimpo ilegal na terra indígena, ela é, sobretudo, uma medida que exige a desintrusão, a retirada dos garimpeiros da área, como uma medida, antes de tudo, de saúde pública. Não há para o Ministério Público Federal nenhuma medida de saúde pública mais emergencial e mais importante para a garantia da saúde dos indígenas do que a retirada dos garimpeiros da área.
Nós não tivemos resposta do Ministério da Justiça e da FUNAI sobre a contaminação dos rios por mercúrio. Depois de uma trégua, as chuvas voltaram com intensidade em Alagoas. Uma mulher morreu num deslizamento. Rosileide Alexandre da Silva, de 43 anos, estava numa das casas soterradas na queda de uma barreira, em Palmeira dos Índios, no agreste do estado. 33 municípios alagoanos estão em situação de emergência por causa das chuvas. No Recife, mais de 71 mil pessoas afetadas pelas chuvas continuam em abrigos ou na casa de parentes. A destruição depois das chuvas mudou a paisagem de várias comunidades da região metropolitana. Dezenas de famílias estão sem ter onde morar. Há ainda o risco de novos deslizamentos. Esta escola de Olinda agora é abrigo para 31 pessoas. Não tem como eu voltar para minha casa, né? Porque qualquer chuva enche, então não tem como. E também a parede está se rachando, né? Eu não vou arriscar nem minha vida e nem a dos meus filhos, né? A chuva continua e muitas famílias permanecem ilhadas. De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, mais de 71 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas. 10 mil estão em 123 abrigos e outras 61 mil pessoas foram para a casa de parentes. Nos locais onde as pessoas nem conseguiram sair de casa, como a comunidade Novo Horizonte, que fica em Barra de Jangada, bairro de Jabotão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, só tem um jeito: se conseguir chegar até elas para dar alguma ajuda e prestar socorro, que é de bote. 5 famílias são vizinhas nesse local e dividem as mesmas angústias. Com medo, porque qualquer chuvinha que dá assim, a gente já fica olhando para ver se a água está subindo. Paulo, a mulher e 3 filhos se recusam a deixar a casa. A preocupação com os alagamentos é tão grande quanto o medo dos roubos. A preocupação da gente era para ninguém mexer nas coisas da gente, né? A Defesa Civil, com o apoio da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, faz o cadastramento das famílias que estão em áreas alagadas. Tiago conseguiu muitas das doações por meio do projeto social que ele desenvolve na comunidade. A força maior é quando a população se une, se junta e com amor ao próximo, a gente consegue alcançar mais pessoas, né? E mais famílias. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo. A Eliana Marques, que já está aqui. Boa noite, Eliana. Boa noite, Geraldo. Boa noite para a Renata também e para você que está aqui com a gente. Amanhã ainda tem previsão de temporal no Recife e também em Maceió. E tem possibilidade de chover forte no sul do Paraná e em Santa Catarina, incluindo as regiões de Florianópolis e de Curitiba. No sul, as instabilidades aumentam por causa de uma baixa pressão e de uma frente fria. E no Nordeste, os ventos que sopram do oceano levam umidade e isso deixa as nuvens carregadas. As ondas podem chegar aos 2,5 metros e há risco de ressaca entre Conde na Bahia e Recife, condições que persistem até quarta-feira, segundo a Marinha. As ondas de leste que provocaram as tempestades no litoral nordestino vão perder força já no meio dessa semana, mas devem voltar a se intensificar a partir da segunda quinzena do mês. Em junho também começa o inverno, daqui exatamente 15 dias. Até lá, a chuva se espalha um pouco. Os maiores volumes vão se concentrar no norte. No sul, temporais num ponto ou outro. E no centro-oeste e no sudeste, chuva irregular. Amanhã, essa chuva irregular atinge o sul e oeste de São Paulo, também o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Já o noroeste de Mato Grosso, grande parte da região norte até litoral do Maranhão e do Piauí, essas áreas aí têm previsão de pancadas de chuva. De Fortaleza até Natal e de Sergipe até Salvador, chuva passageira. E nas áreas em amarelo, tempo firme. A terça-feira vai ter menos frio no sul, em Curitiba, mínima de 14 graus, acima dos 12 de Belo Horizonte e também de Brasília. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, mínimas de 15 graus, em Vitória 16 e em Florianópolis 17 graus. Mas a temperatura sobe pouco na capital de Santa Catarina, não deve passar dos 20 graus, enquanto nas outras regiões aqui, tarde bem mais quente. Com até 26 graus amanhã em São Paulo, 28 em Vitória e também em Salvador. 33 graus em Teresina, Palmas e Cuiabá e calor de 34 graus em Porto Velho. Brasília, Goiânia e as capitais do Sudeste, principalmente Belo Horizonte e Rio de Janeiro, vão ter uma grande amplitude térmica, que é quando o dia começa frio
e depois faz calor à tarde. Mas essas tardes quentinhas não vão durar muito. Em São Paulo, volta a esfriar a partir de quarta-feira e o próximo fim de semana vai ser gelado. Em Campo Grande, a mesma coisa, máxima de 20 graus no sábado, dia em que Porto Alegre voltará a ter mínima de 4 graus. E a gente nem está falando de geada, Heraldo e Renata. E ainda nem começou o inverno, né, Eliana? Obrigada, até amanhã. Até. O governo federal criou uma chamada Câmara Técnica para avaliar os dados de desmatamento no país. Órgãos ambientais ficaram de fora. A resolução que criou a Câmara Consultiva não dá muitos detalhes sobre como irá funcionar, mas diz que o objetivo é qualificar os dados de desmatamento e incêndios a fim de diferenciar crimes ambientais de outras atividades, utilizando bases de dados oficiais já existentes. A nova Câmara será coordenada por um integrante do Ministério do Meio Ambiente e composta por representantes dos Ministérios da Agricultura, Defesa, Economia e Justiça. O grupo poderá convidar especialistas e técnicos para reuniões específicas, mas sem direito a voto nos temas debatidos. Os programas de monitoramento de desmatamento e de queimadas são feitos há décadas pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas nenhum dos dois órgãos foi incluído pelo governo no novo comitê. Cientistas ouvidos pelo Jornal Nacional avaliam que a iniciativa é desnecessária, porque os órgãos de controle, como IBAMA e ICMBio, conseguem identificar os crimes ambientais na Amazônia. E que a criação de uma nova instância para avaliar os dados do INPE pode atrasar a divulgação das informações sobre o desmatamento. O cientista Gilberto Câmara, ex-diretor do INPE, diz que o Instituto é referência pela excelência nos dados sobre desmatamento e queimadas. O INPE fornece dados com qualidade desde 1988. Nós temos condição de fazer quaisquer análises adicionais que, por acaso, o governo precise. Só nos resta uma hipótese muito negativa de que o governo esteja querendo não qualificar, mas desqualificar os dados do INPE. Quanto do desmatamento é ilegal? Nós já sabemos. Quanto desmatamento ocorreu em unidade de conservação? Quanto desmatamento é grilagem? Quanto desmatamento ocorreu em área de soja? Quanto desmatamento é pastagem? Todos esses dados nós sabemos. Tasso Azevedo, do MAP Biomas, afirma que mais de 90% dos alertas de desmatamento revelam indícios de ilegalidade e critica a ausência de órgãos como o INPE, o IBAMA e o ICMBio no novo comitê do governo. Não faz sentido que uma Câmara que está com o mandato de identificar o que é crime, né, ou o que é uma ilegalidade, o que não é, ela não ter a participação dos órgãos ambientais, que é quem faz esse tipo de análise. Em vez de lidar direto com o problema, que é pegar os dados que a gente já sabe do que é ilegal e agir sobre eles, você inventa mais um mecanismo para poder dizer se aquilo é legal ou ilegal, o que é desnecessário. Em nota, o sindicato que representa os servidores do INPE classificou a iniciativa de ataque ao Instituto. Como de outras vezes, essa tentativa de excluir o INPE do monitoramento de queimadas e do desmatamento na Amazônia não foi por falta de competência, mas por nosso trabalho sério e qualificado mostrar ao mundo verdades inconvenientes. O Ministério do Meio Ambiente não deu retorno ao nosso contato. No Pantanal, uma das áreas mais preservadas da região, ganhou um aliado no combate às queimadas. Agora, a região mais isolada do Pantanal conta com vigilância 24 horas por dia em tempo real. 5 câmeras foram instaladas na Serra da Molar e Porto Jofre, divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. Para chegar até aqui, foi preciso uma operação especial, com meses de planejamento. Os equipamentos foram levados de helicóptero até os pontos mais altos. As imagens são transmitidas na hora, até uma central de monitoramento, que fica na cidade de Corumbá, a 250 quilômetros, no Instituto Homem Pantaneiro. O sistema consegue identificar o incêndio logo no início e aqui dessa central dá para saber também a localização exata, que é repassada para uma equipe do Corpo de Bombeiros ou para uma equipe de brigadistas que conseguem chegar o quanto antes e conter as chamas para que o incêndio não ganhe grandes proporções. Essas câmeras, elas têm um raio de detecção automática de 15 quilômetros, elas ficam girando 360 graus, então são 70 mil hectares de monitoramento e detecção automática.
Porém, elas alcançam, tem uma visada muito maior do que 15 quilômetros, podendo chegar até a 40 quilômetros de visada, e elas aguentam grandes variações de temperatura, vento e situações adversas. Elas foram feitas para isso. 26% do Pantanal foram queimados em 2020, a maior parte dentro das áreas de proteção da Serra do Amolar, onde o acesso só é possível de barco ou pelo ar. Este ano, 454 focos já foram registrados no bioma, mas o período crítico ainda está por vir, de julho a outubro. Com essa detecção mais rápida, dá para a gente já começar a já ter o pessoal preparado para se mobilizar, né? E chegar no incêndio, ele vai estar num tamanho menor ainda, né? Vai estar num tamanho menor. E aí vai ser mais fácil de combater, gasta menos recursos humanos, menos recursos materiais. E o dano ambiental, isso que é importante, o dano ambiental vai ser menor também. O projeto custou R$8 milhões da iniciativa privada, em parceria com ONGs locais. A extensão monitorada alcança 2,5 milhões de hectares, o equivalente ao território da Bélgica. E pode ser que a gente aí tenha um papel de influenciar que outras áreas protegidas sejam contempladas com equipamentos como este e principalmente a tecnologia que vai contribuir para uma melhor gestão dessas áreas que são fundamentais e é de fato o maior patrimônio do nosso país. A seguir, a queda no número de transplantes no Brasil. Estados ampliam a aplicação do segundo reforço contra a Covid. 16 capitais e o Distrito Federal começaram a aplicar a segunda dose de reforço contra a Covid em pessoas acima de 50 anos e profissionais da saúde. Quando o assunto é vacina, não tem conversa. É faça o que eu digo, faça o que eu faço. Palavra da doutora Miriam, que é infectologista de um dos maiores hospitais do país e que foi hoje tomar a 4ª dose contra a Covid. Muito feliz de tomar vacina, né? Mas o coração fica apertado, porque a gente pensa em todo mundo que não conseguiu esperar. E a gente que atendeu na linha de frente é muita gente que passa pela cabeça. Então a gente já sabe que para proteger contra essas variantes atuais é essencial que tenha pelo menos uma dose de reforço. Já está comprovado também que uma 4ª dose protege contra doença grave e contra a morte também pela Covid. Então todo mundo tem que dar uma olhadinha na carteirinha de vacinação. O governo paulista começou a distribuir as doses para os municípios e pediu ao Ministério da Saúde mais vacinas. Nesse posto da região central de São Paulo, teve fila hoje à tarde. Primeiro dia, como sempre, a gente fica super ansioso para continuar aí com a imunidade, né? A maior questão é proteger meus pais, né? Eu moro com eles e eles são octogenários já, né? E eu também, né? Eu tenho mais de 50, né? Hoje é dia. Apesar dos cabelos roxos. Algumas cidades começaram a vacinar no sábado mesmo. Já são 16 capitais e o Distrito Federal que estão aplicando a segunda dose de reforço para quem tem mais de 50 anos e para profissionais de saúde de qualquer idade. Em Fortaleza, a Vera foi uma das primeiras a chegar no posto. Tu representa tudo de bom. A gente se livrar dessa doença, né? É muito bom, porque ela é, como eu falei, é terrível. Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, alerta que as pessoas precisam se vacinar para evitar o aumento de casos graves e de mortes. O que a gente precisa nesse momento é que a população entenda a necessidade de comparecer aos postos de vacina e que todo mundo complete o seu esquema vacinal. Porque a população parece que só procura a vacina quando a gente está com um número elevado de casos, internações e óbitos. E tem que ser justamente ao contrário. A gente precisa estar com a população vacinada quando a gente tem uma baixa incidência da doença, para que a gente não tenha o risco de ter elevação de números de casos e de óbitos. Aqui no estado de São Paulo, mais de 10 milhões de pessoas ainda não voltaram aos postos para tomar a 3ª dose. Há 15 dias do inverno, o desafio das autoridades é aumentar o número de pessoas vacinadas com as doses de reforço da Covid e também contra a gripe. Nessa época mais fria do ano, estar protegido das duas doenças faz toda a diferença. A gente sabe que a gripe, ela pode ser tão grave quanto a Covid, ela pode levar o paciente à hospitalização, pode levar o paciente a precisar de respirar com a ajuda de aparelhos. Então não adianta pensar só numa doença não, tem que ter as duas vacinas atualizadas, gripe e Covid com a dose de reforço. E olha aí a oportunidade para tomar a segunda dose de reforço para quem tem mais de 50 anos em 17 capitais brasileiras.
A Malu Maza traz agora para a gente a atualização dos números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Oi, Malu, boa noite. Boa noite, Renata, Heraldo, e boa noite para você. Começamos pelos percentuais de vacinação entre os grupos que podem ser imunizados. 83,14% tomaram as 2 doses ou a dose única e 52,39% a dose de reforço. Agora, aos números da pandemia. Em 24 horas, o Brasil registrou 50 mortes por Covid. São 667.106 vítimas da doença. De ontem para hoje, foram quase 29 mil novos casos conhecidos. O total passa de 31.180.000. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia relataram problemas para informar os dados no sistema do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde disse que iniciou uma manutenção no servidor na sexta-feira e que os sistemas foram restabelecidos hoje. A média de casos tem alta de 92%. São mais de 29 mil casos por dia. A média de mortes tem queda de 21%, 77 óbitos diários. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Heraldo, Renata. Obrigada, Malu. As doações de órgãos caíram no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Marcelo olha para a vida com alegria e gratidão. Acabou de completar 49 anos. Se bem que para ele a vida só começou mesmo no ano 2000, quando ganhou um fígado novo. Eu não tive vida dos 27 anos para trás, por causa dos problemas todos, né, quando era novo. Aí tive vida de 27 anos para frente. Mas 14 anos depois, ele teve que voltar para a fila de transplantes e renasceu pela segunda vez. Quando eu abri o olho, eu falei, pô, tô nem acreditando, né? Eu acordei de novo, né? Pô, é incrível isso. O Marcelo teve 2 chances, só que muita gente espera na fila por uma. A espera de quem precisa de um órgão é dolorosa, sofrida. Quem aguarda um rim, por exemplo, passa a depender das sessões de hemodiálise. Horas e horas nessas máquinas, várias vezes na semana, enquanto o doador não aparece. E a fila, à espera de um transplante, vem andando mais devagar desde a pandemia. E mesmo agora, com a vacinação, o número de doadores e de transplantes continua diminuindo. As doações de órgãos caíram 8,6% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente de pâncreas, pulmão, rim, coração e fígado. O número de transplantes também teve queda de 6,9%. Uma das principais explicações, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, é a recusa da família em doar. Converse com a sua família sobre a sua intenção de doar pós-mortem. Não deixe para fazer isso num último instante, porque é muito duro para quem está resolvendo sobre uma doação tomar uma atitude que ela não sabia qual era a opinião da pessoa amada. Maiara é uma das 56 mil pessoas na fila de transplantes hoje no Brasil. Espera há 9 meses por um rim. Eu peço a Deus para chegar logo um transplante para mim, para me parar de fazer diálise. Aos 16 anos, 3 dias da semana, durante 4 horas, ela fica ligada à máquina que interrompeu os sonhos da adolescência. Eu não saio muito, não posso mais beber refrigerante muito, não posso comer besteira. Fabiana, a mãe, parou a vida para cuidar da filha. Dorme e acorda, imaginando quando vai receber a notícia tão esperada. A gente fica naquela expectativa todos os dias de que vão ligar e que isso vai passar. O coração da dona Fernanda, a mãe de Marcelo, hoje é puro agradecimento. Eu diria assim, doe órgãos. Eu sei que é uma hora de dor naquele momento para doar, mas é também uma hora de amor. O transplante deu a Marcelo a chance de se tornar vovô. E só quem teve a oportunidade de nascer de novo pode traduzir em palavras a importância da doação de órgãos. Para o Marcelo, transplante significa futuro. Família grande, netos, filhos, 22 anos de casado. Então a gente agradece a muita gente. Acho que quando a gente olha, a gente vê que a gente não é nada. A gente depende sempre de alguém.
E a doação é isso, você depende de alguém fazer um ato de amor para você sobreviver. A maior parte dos estados brasileiros ainda não oferece o teste ampliado do pezinho, porque aguarda uma portaria do Ministério da Saúde. A Luísa nasceu há 4 meses e a Sofia só ficou tranquila depois que fez o teste ampliado do pezinho na rede particular. O número de doenças é significativo, muito maior. Então, assim, questão de tranquilidade mesmo, para a gente ter o diagnóstico precoce. O teste do pezinho deve ser feito logo nos primeiros dias de nascimento da criança. O que é feito pelo SUS sempre rastreou 6 doenças apenas. Com a lei regulamentada na semana passada, esse número de doenças foi ampliado para 53, mas não é uma ampliação imediata. A lei já previa que essa ampliação iria ocorrer aos poucos, em 5 etapas. Nesse primeiro ano, por exemplo, só uma doença seria incluída no rastreamento, a toxoplasmose congênita. Mas na prática, nem isso foi feito. A maior parte dos estados brasileiros ainda está fazendo o teste simples do pezinho. As secretarias estaduais de saúde argumentam que estão aguardando a publicação de uma portaria do Ministério da Saúde sobre os procedimentos e o repasse de verbas federais. Somente aqueles pais que têm a informação, porque nem todos têm, e têm dinheiro para pagar um exame de 400, 500, 600 reais, eles têm direito, eles conseguem dar isso para os seus filhos. Os demais pais não têm, e isso não é justo. Toda a população tem que ter o direito de igualmente, o direito à vida. Em Minas Gerais, o teste passou a incluir mais doenças no começo deste ano e identificou 92 casos suspeitos de toxoplasmose congênita e 13 casos relacionados a doenças metabólicas. Faz uma diferença muito grande porque você já começa a realizar o tratamento daquela criança, evitando que a doença se torne mais agressiva ou que cause alguma sequela naquela criança. Se o diagnóstico tivesse chegado mais cedo para a Isla. Ela tem uma doença rara, chamada acidúria glutárica, que sem o tratamento certo pode comprometer os neurônios. É a mesma doença do Theo, filho da jornalista Larissa Carvalho. A história dele foi contada no documentário Uma Gota de Esperança, do Globoplay. Theo não anda nem fala, mas poderia ter uma vida praticamente sem sequelas se a doença tivesse sido descoberta mais rápido. A Isla também ficou com algumas sequelas, principalmente na parte esquerda do corpo dela. Saber que as crianças que estão por vir aí podem estar sofrendo, né, com essa sequela aí. É triste a gente saber e não poder fazer nada. A gente fica meio que de braços cruzados. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas não tivemos resposta. A seguir, Ucrânia reconhece a superioridade das tropas russas no leste do país. A seleção vence o Japão em mais um amistoso de preparação para a Copa do Catar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu hoje que as tropas russas estão superando as forças ucranianas no leste do país. Continuam os combates ferozes no leste do território ucraniano. As tropas de Zelensky perderam a vantagem obtida no fim de semana. É ali que os russos concentram os maiores esforços. Na região de Kharkiv, também no leste, 3 pessoas morreram e 10 ficaram feridas depois de um ataque russo. Numa entrevista a uma TV do seu país, o presidente Vladimir Putin avisou que pode atacar novos alvos em resposta ao envio de mísseis de médio alcance pelos Estados Unidos para a Ucrânia. O governo britânico também vai mandar armamentos que podem chegar a 80 quilômetros de distância. A Espanha, que até agora enviou apenas armas de defesa, vai fornecer mísseis e tanques à Ucrânia. O chanceler russo Sergei Lavrov cancelou a visita à Sérvia prevista para hoje e amanhã. A decisão foi tomada depois que a Bulgária, a Macedônia do Norte e Montenegro
proibiram o sobrevoo do avião russo que levaria o ministro e sua delegação a Belgrado. Lavrov reagiu com ironia e disse que se a visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia é percebida no Ocidente como uma ameaça em escala global, então, aparentemente, as coisas no Ocidente estão muito ruins, disse Lavrov. A Turquia segue na tentativa de negociar um esquema para a saída de navios ucranianos com grãos do porto de Odessa. Os militares turcos estarão envolvidos na retirada de minas e na escolta dos navios em águas neutras. Líderes europeus temem que Vladimir Putin queira usar a crise de grãos e assim provocar um grande êxodo para a Europa. Sem alimentos na África, parte da população pode querer vir para cá e desestabilizar o continente europeu. Estados Unidos e Coreia do Sul lançaram 8 mísseis nesta segunda-feira, no exercício conjunto. Foi uma resposta à Coreia do Norte, que lançou ontem o mesmo número de foguetes de curto alcance. Segundo autoridades militares da Coreia do Sul, o exercício conjunto serviu para demonstrar capacidade e prontidão para realizar ataques de precisão. O primeiro-ministro britânico venceu uma votação de desconfiança no parlamento e assegurou a permanência dele no cargo. Boris Johnson tem irritado até colegas de partido. 54 deputados conservadores entregaram cartas pedindo a renúncia dele. Quando isso acontece, 15% do partido pedindo a saída do chefe de governo, o parlamento abre o chamado voto de desconfiança. É uma ferramenta da democracia britânica para os parlamentares, nesse caso só os conservadores, decidirem no voto se o chefe segue ou não no cargo. Desde o fim do ano passado que Boris Johnson vem encolhendo. Na pandemia, o primeiro-ministro participou, dentro da sede do governo, de algumas festinhas fora da lei. Os encontros aconteceram em épocas em que o próprio Boris Johnson ia para a TV pedir para o povo ficar em casa. Era lockdown, não podia ter reunião social assim, em ambiente fechado, nem em lugar aberto com tanta gente. E Boris Johnson e assessores lá, confraternizando e bebendo no escritório. Virou caso de polícia. O primeiro-ministro foi multado. Outra investigação independente constatou a irresponsabilidade do chefe de governo. No parlamento hoje, 180 dos deputados conservadores tinham que ter votado contra Boris Johnson para que ele perdesse o cargo. Mais cedo ele escreveu para os colegas pedindo apoio, dizendo que isso colocaria fim a especulações e ao que chamou de obsessão favorita da mídia. O líder do Partido Trabalhista, principal força da oposição britânica, pediu que os conservadores mostrassem alguma liderança e se livrassem de Boris Johnson. Não foi o que aconteceu. 148 deputados britânicos, 41% pediram a renúncia de Boris Johnson, número bem mais alto que o esperado. O primeiro-ministro segue no cargo, mas a pressão vai continuar. Para o alívio dele, a regra atual diz que o partido só pode pedir outra votação dessa daqui a um ano. Agora a seleção brasileira. O time venceu o Japão em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Era amistoso, mas o ambiente criado para o jogo de hoje teve cara de Copa do Mundo. Foi um jogo muito bom pra gente, foi um teste mesmo, né, com dificuldades, e o resultado tá aí, né, também saber que às vezes não é o resultado brilhante, mas tem que saber que é jogo de Copa do Mundo, como se fosse Copa do Mundo, e Copa do Mundo às vezes também tem que levar 1-0 e passar para a próxima fase. A seleção estreou um novo quarteto de ataque titular formado por Neymar, Paquetá, Rafinha e Vinícius Júnior. E logo no primeiro minuto ficou com pinta de que iria funcionar. Na trave! O Vini Júnior domina de calcanhar, Neymar para Paquetá, de Paquetá para trave, teria sido um golaço. Teve drible, mas poucas chances. E quando o Neymar conseguiu dominar a situação, a zaga japonesa foi precisa para evitar o golaço. O gol do jogo só saiu aos 30 minutos do segundo tempo. Richarlison deu a letra e em seguida sofreu pênalti no rebote do goleiro. Na hora que o Richarlison ia chutar a bola, o Endo coloca a perna impedindo o chute. Para mim, penalidade bem marcada. E quando tem pênalti para a seleção, a bola vai parar direto nas mãos de Neymar, que foi educado para pedir um pouco de água para o goleiro. Carinhoso com a bola,
mas sem piedade nenhuma na cobrança. Neymar, o goleiro não se mexeu, ele bateu. Gol! Agora Neymar ultrapassou Ronaldo em número de gols na carreira. São 415 contra 414 do Fenômeno. Com a vitória de hoje, a seleção brasileira chegou a 13 partidas de invencibilidade. São 10 vitórias e 3 empates. Agora o time só vai se reunir novamente em setembro para uma data FIFA de 2 jogos. Depois deles, é Copa do Mundo do Catar. O amistoso contra o Japão valeu até uma taça simbólica, preparação para a Copa e para o seu momento mais desejado. A técnica Pia Sanhag convocou a seleção brasileira feminina que vai disputar a Copa América. A competição dá 3 vagas diretas para a Copa do Mundo do ano que vem. É a primeira vez desde 1995 que a lista da convocação da seleção brasileira feminina para as principais competições não tem nem Formiga, nem Cristiane e nem Marta. Formiga está com 44 anos e se aposentou da seleção no fim do ano passado. Cristiane tem 37 e não vem sendo chamada por Pia. Já Marta, aos 36, está se recuperando de uma lesão no joelho. Das 24 jogadoras convocadas, 11 nunca disputaram uma competição oficial pela seleção. Só jogaram amistosos. A ideia da comissão técnica é promover uma renovação para a Copa do Mundo, que acontece no ano que vem. I will not do that on my own. A técnica da seleção disse que o segredo para superar as ausências dessas jogadoras tão importantes é o trabalho em equipe e que, com a ajuda das companheiras e da comissão técnica, as jogadoras mais jovens vão se sentir à vontade em campo. Foram convocadas as goleiras Letícia, Lorena e Luciana. Na defesa, Antônia, Fernanda Palermo, Kathleen, Letícia Santos, Tainara, Tamires e Rafaele. No meio, Adriana, Angelina, Ari Borges, Duda Santos, Gabi Portilho, Caroline, Luana, Duda Francelino e Duda Sampaio. E no ataque, Bia Zanerato, Debinha, Gabi Nunes, Geise e Jô. Antes da Copa América, que acontece em julho na Colômbia, essa equipe vai enfrentar as seleções da Dinamarca e da Suécia em amistosos no fim de junho. A seguir, uma mulher é presa por injúria racial em Belo Horizonte depois de atacar uma família. O Brasil gera quase 200 mil empregos com carteira assinada em abril. Uma mulher foi presa por crime de injúria racial contra uma família dentro do metrô de Belo Horizonte. O que era para ser um passeio de família terminou em tristeza e revolta. Ontem, Leni e Alexandre estavam com a filha Isabelle no metrô de Belo Horizonte. Sentada de frente a eles estava Adriana Maria Lima de Brito, de 54 anos, que começou, segundo os relatos, a agredir a família com comentários racistas de repente. Parte das agressões foi filmada por outros passageiros. Eu não sou da sua raça! Eu não sou da sua raça! E mesmo sendo filmada, Adriana Maria não se intimidou. Eu sou racista! Ai, continua! Os ataques provocaram revolta no vagão. De falar que é racista, vai continuar, gente! Não! Segundo testemunhas, assim que o vagão parou na estação, seguranças do metrô entraram e pediram para Adriana sair. A polícia foi chamada e ela presa em flagrante por injúria racial, que é quando alguém ofende outra pessoa com base, por exemplo, na cor ou religião. Leni, Alexandre e Isabelle foram direto para a delegacia, onde fizeram um boletim de ocorrência. Testemunhas também prestaram depoimento. Segundo o boletim, Adriana de Brito começou as agressões às vítimas usando palavras como negros fedidos, crioulos fedorentos, raça impura, vocês não poderiam estar no mesmo ambiente que nós, vocês deveriam ter descido do metrô, pretos fedorentos. Em depoimento, Adriana de Brito negou as acusações. Disse que não proferiu qualquer ofensa racial direcionada às supostas vítimas e que eles chegaram e arremessaram água contra as vestes dela. O delegado responsável pelo caso afirmou que a tipificação do crime ainda pode ser alterada. Se os elementos indicarem que não era injúria racial, mas sim um racismo, essa capitulação vai ser modificada ao final da investigação. Ela negou os fatos, ela disse que não ofendeu,
disse que ela que foi ofendida pelas pessoas. Entretanto, nós temos aí imagens, depoimentos de testemunhos que serão tomados e outras informações que serão coletadas no âmbito da investigação. Esse advogado defende que o caso se trata de racismo, que tem pena maior. A intenção dela ali era ofender todas as pessoas negras e não apenas as pessoas que estavam naquele vagão. Ele também ocorre quando essa discriminação é direcionada a uma raça específica. A família quer justiça. Me sinto mal, porque falei com ela assim, nossa, em pleno século XXI, nós também em 2022, você está com essa mentalidade. Pela minha mãe e pelo meu pai, vai ter justiça. Aqui nós não vamos ser mais um. Ainda ter essas coisas, as pessoas fazendo isso com a gente. Nós somos ser humano igual a todos, igual a ela, que por ser uma pessoa branca, é igual a mim. As palavras com que ela falou estão na minha cabeça e não vão sair, porque ela ofendeu no fundo da nossa alma. Não vou aceitar isso. Nós vamos até o final. A Polícia Federal ouviu hoje 2 dos 3 policiais rodoviários federais que participaram da abordagem que terminou na morte de Genivaldo de Jesus. O primeiro depoimento começou por volta das 9h30 da manhã. O segundo foi à tarde. Os 2 duraram quase 3 horas. O inquérito está sob sigilo da Justiça. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos policiais, nem o teor do que foi dito. Esse é o 5º dia de depoimentos. Até agora foram ouvidas 17 pessoas, entre os policiais rodoviários, parentes, funcionários do hospital onde Genivaldo foi levado e constatada a morte e algumas pessoas que estavam no local da abordagem. Hoje, os advogados da família fizeram um requerimento à Justiça Federal pedindo a prisão preventiva dos 3 policiais rodoviários. Eles argumentaram que os policiais não disseram a verdade no boletim de ocorrência, ao declarar que Genivaldo reagiu. Entendemos que houve fraude processual em razão de todo o contexto que foi exposto lá e levamos isso ao judiciário para que seja apreciado em razão de uma intercorrência aí na versão apresentada pelos agentes policiais no boletim de ocorrência e com os vídeos apresentados pelas redes sociais. Na semana passada, os advogados também fizeram o mesmo pedido ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Para a defesa dos policiais, não há motivo que justifique a prisão dos 3 investigados. Uma prisão cautelar é uma prisão de instrumento para o processo, né? Não é uma prisão de vingança, não é uma prisão de condenação, não é uma prisão para dar uma resposta, é uma prisão que só pode ser decretada se necessária for. Genivaldo morreu no dia 25 do mês passado, depois de ser parado porque pilotava moto sem capacete. Ele foi colocado à força no porta-malas do carro da PRF com gás lacrimogênio. A economia brasileira gerou em abril um saldo de quase 197 mil empregos com carteira assinada. Um desempenho melhor do que o registrado no mesmo mês do ano passado. O destaque foi o setor de serviços. No acumulado de janeiro a abril, são mais de 770 mil vagas novas, menos do que no mesmo período de 2021. O governo federal fez uma reunião agora à noite com a cúpula do Congresso Nacional para discutir propostas para redução de impostos sobre combustíveis. O Júlio Mosquera acompanhou e traz agora para a gente os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Júlio. Boa noite para você, Renata, para o Heraldo e para todos que nos assistem. O governo pediu a aprovação com urgência no Senado do PLP 18, que estabelece a alíquota máxima de 17% para o ICMS sobre os combustíveis. O ICMS é um imposto estadual e hoje vários estados cobram alíquotas acima disso. O projeto já foi aprovado na Câmara, mas como implica em grande perda de arrecadação para os estados nesse momento de crise, enfrenta resistência entre os senadores. Se o projeto for modificado no Senado, terá que voltar para nova votação na Câmara. O governo anunciou também que, se esse projeto for definitivamente aprovado, vai enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição. A PEC permitiria à União compensar as perdas de arrecadação dos estados que aceitarem reduzir ainda mais para zero a alíquota do ICMS sobre o diesel e o etanol. A tramitação de uma PEC é longa e difícil.
ela precisa ser aprovada em 2 turnos de votação na Câmara e 2 turnos de votação no Senado. Segundo o Planalto, se essa PEC também for aprovada, o governo vai baixar para zero os impostos federais PIS, COFINS e CID sobre a gasolina e o etanol. Vamos ver o que disseram o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado. Desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Nós aqui esperamos, como é democrático, que o Senado, e esse apelo a gente já fez publicamente nas conversas, tenha a tranquilidade, a autonomia, a sensibilidade na aprovação do PLP 18 e que nós, após isso, tramitaremos uma PEC que autorize ao governo federal a ressarcir os estados que estiverem à disposição para zerar esses impostos estaduais sem prejuízo nenhum para os governadores pelo ressarcimento do governo federal. Acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP 18 e das medidas legislativas, eventualmente de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar então se ter o consenso que possa convergir os interesses e as percepções do Senado, da Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, ouvindo também os estados da Federação. A equipe econômica não deu detalhes como seria feita essa compensação para os estados que aceitassem reduzir para zero as alíquotas do diesel e do gás de cozinha. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou apenas que seria reservado um valor entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais e que a medida vai valer até o dia 31 de dezembro deste ano. Heraldo, Renata. Obrigada, Júlio Mosquera, ao vivo de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, decidiu levar para a segunda turma da Corte amanhã a decisão dele de suspender a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil. Em outubro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral puniu o deputado por divulgar fake news contra o sistema eleitoral. Amanhã também, o plenário virtual do Supremo julgará uma ação do suplente de Francischini que pede que a decisão individual do ministro Nunes Marques seja anulada. Agora à noite, a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão monocrática do ministro Nunes Marques de suspender a cassação do mandato de Francischini. O Tribunal Superior Eleitoral firmou hoje um acordo com diversos líderes religiosos para as eleições esse ano. O encontro na sede do TSE em Brasília reuniu o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, o procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, e representantes das religiões católica, evangélica, adventista, budista, espírita, judaica, islâmica e as de matriz africana. O acordo prevê que os líderes religiosos se comprometam a promover ações sobre a tolerância política e a exclusão da violência durante as pregações, os sermões e homilias. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Esportes e tô chegando pra te avisar que hoje tem Botafogo e Goiás pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e nesse vídeo você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas informações da equipe do Botafogo e também as últimas notícias da equipe do Goiás. O Botafogo, que ocupa o meio da tabela atualmente, quer a vitória porque vencendo pode chegar hoje à 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Goiás, mesmo jogando fora de casa, quer a vitória para poder sair da zona de rebaixamento. Então, se você é torcedor do Botafogo ou torcedor do Goiás, já faço o convite
Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque Botafogo e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira a partir das 8 horas da noite, no horário de Brasília, pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogo vai acontecer no estádio Newton Santos. Duelo de duas equipes hoje separadas por poucos pontos, mas que podem terminar em posições quase opostas no fim do confronto. O Botafogo soma 12 e quer a reaproximação do pelotão de frente do Brasileirão. O líder Corinthians tem 18. Quem abre o G6 está com 14. Para subir na tabela, o time carioca precisa evitar o terceiro jogo seguido sem vitória, já que vem de uma derrota e um empate. A tendência é de mudanças no time. Já confiante pela classificação na Copa do Brasil, em cima do Red Bull Bragantino, o Goiás espera voltar a vencer na Série A para se afastar das últimas colocações. A equipe visitante abre o Z4 com 9 pontos. O técnico Jair Ventura, que trabalhou 10 anos no Botafogo, espera um time competitivo nos 2 jogos seguidos do Esmeraldino fora de casa, hoje no Rio de Janeiro e na quinta-feira contra o Fortaleza. Pelo lado então do Botafogo, o time da casa promete algumas mudanças para a partida desta noite. Na defesa, Hugo tem chances de ser titular na lateral esquerda. No meio de campo, o Tietê, Lucas Fernandes e Patrick de Paula brigam por 2 posições. No banco de reservas, as novidades são as possíveis voltas de Joel Carli e Vinícius Lopes, recuperados de problemas físicos. Por outro lado, Gustavo Sauer precisou de cirurgia no tornozelo esquerdo e desfalcará a equipe por algum tempo. Então aí a provável escalação do Botafogo deve ter o Gatito, Cuesta, Cano, Hugo e Borges, Oyama, Lucas Fernandes e Tietê, Vitor Sá, Diego Gonçalves e Erisson. Já pelo lado do Goiás, o treinador esmeraldino conta com o retorno do atacante Vinícius, que volta a ser relacionado após se recuperar de uma lesão muscular, mas tem problemas. O meia Diego, que vinha atuando como lateral direito, sofreu uma lesão na coxa na última partida e está fora. Maguinho será titular. Provável escalação do Goiás deve ter o Tadeu, Caetano, Reinaldo e Sidmar, Matheus Salles, Auremir, Dadá Belmonte, Elvis e Maguinho, Apodi e Nicolas. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo Paulo Henrique Schwelvolkop e vai contar com os assistentes o Marcelo Carvalho Vangás e o Eduardo Gonçalves da Cruz. No VAR vamos ter a Daiane Caroline Muniz dos Santos. Atualmente, como a gente já disse, o Botafogo ocupa a 10ª colocação com 12 pontos. São 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 11 gols marcados, 9 gols sofridos, saldo positivo de 2. Já o Goiás ocupa a 17ª colocação com 9 pontos. São 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados, 11 gols sofridos, um saldo de -3. Na rodada passada, o Botafogo fora de casa foi derrotado por Curitiba pelo placar de 1-0 e o Goiás jogou em casa e empatou com o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-1. Aí na próxima rodada o Botafogo fora de casa vai enfrentar o Palmeiras e o Goiás também fora de casa enfrenta o Fortaleza. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.